Lançamos este episódio em data próxima ao Dia das Crianças no Brasil, que, diferentemente de outros países do mundo, é comemorado no dia 12 de outubro, desde 1924, por meio de um decreto do presidente Arthur Bernardes. Na maior parte dos outros países, essa data é comemorada no dia 1º de junho, o Dia Internacional da Criança, definido após a Conferência para o Bem-Estar da Criança, realizada no ano de 1925 em Genebra, ou então o 20 de novembro, que a ONU reconhece como Dia Mundial da Criança, por ser a data em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção dos Direitos da Criança em 1989. Eu sou Natália Pessoni e este é mais um Unguento do Ogro, no qual, para além desses conflitos de efemérides, nos propomos a pensar, do ponto de vista da história, sobre as mudanças nas concepções de infância e de como as sociedades compreenderam a criança ao longo do tempo. Buscaremos discutir também, de forma breve, a questão das políticas públicas voltadas para as infâncias no Brasil. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Compreender como cada sociedade do passado, ou mesmo do presente, lida com a ideia de infância é uma tarefa praticamente impossível. Sabe-se que as infâncias constituem tema de interesse para vários campos do conhecimento, como a pedagogia, sociologia, psicologia e outros. Sendo assim, é necessário que, ao buscarmos nos debruçar sobre esse tema, tenhamos uma noção dos limites e possibilidades que ele apresenta, fazendo assim os recortes temporais, espaciais e conceituais necessários. Nesse sentido, podemos encontrar algumas obras que se consolidaram como referência para esse tema na segunda metade do século XX. Entre elas, a obra História Social da Criança e da Família, do historiador medievalista francês Philippe Arriet. Em que pese a obra se concentre na infância branca europeia, percebida em representações artísticas a partir do fim do medievo, apresenta de forma interessante as mudanças na compreensão da fase infantil nessa época e neste lugar, deixando a criança de ser vista meramente como uma miniatura de adulto, para que gradativamente se observassem as especificidades dessa fase. Tal trabalho serviu como base que tem orientado outras reflexões acerca desse tema tão relevante. O historiador Peter Stearns, em sua obra A Infância, estabelece uma distinção entre elaborar histórias sobre crianças e sobre infâncias. Segundo ele, é difícil elaborar histórias bem feitas sobre crianças. Crianças deixam relativamente poucos registros diretos. Justamente por isso, é mais fácil tratar historicamente da infância do que das crianças em si, porque a infância é, em parte, definida pelos adultos e por instituições adultas. Ele afirma também que nós costumamos saber o que a sociedade oficialmente pensa sobre a infância. As leis refletem esse pensamento, entre outras coisas, mas é mais difícil saber no que um grupo de pais acredita ou como age com relação às suas crenças. Afirma ainda que a história impõe um confronto entre o que é natural da experiência das crianças e o que é construído por forças históricas específicas. Esse autor parte de uma perspectiva de uma história mundial da infância. Nesse sentido, ele aponta como transformação mais evidente em relação à infância nessa história a passagem das sociedades agrícolas para as industriais, que implicou numa redefinição do propósito fundamental da infância e teve como consequência algumas mudanças, como, por exemplo, o desenvolvimento de um modelo de escolarização massiva, como imitação de padrões industriais. De forma sintética, ele observa que as infâncias refletem as sociedades em que se inserem. Também ajudam a construir essas sociedades por meio dos adultos que surgem das crianças. Voltando o nosso olhar para as especificidades da infância no Brasil, diante do histórico de desigualdades imensas no país, independente da perspectiva que adotamos, vemos que ao longo da história do nosso país, principalmente em seu período republicano, uma tensão acerca dos níveis de atuação do Estado sobre a infância foi uma constante. Tensão no sentido de
ora se responsabilizar efetivamente pelas políticas públicas voltadas para a infância, ora entregar essas funções nas mãos da iniciativa empresarial e filantrópica, tendo sido essa última o componente quase exclusivo de atuação junto à infância no Brasil antes da República. Em vários desses momentos, a implementação de políticas voltadas para as crianças se deu predominantemente no sentido de destinar a atenção a uma suposta infância abandonada, consequência das transformações políticas e econômicas no início do século XX. Infância essa que, de forma estigmatizada, estaria tragicamente destinada à delinquência e ao crime. Assim como políticas de encarceramento da população periférica, grupo predominante entre os supostos criminosos adultos, avançavam, crescia também o surgimento de instituições de internação de menores, que muitas vezes, por sua origem periférica, constituíam o público preferencial dessas instituições, retroalimentando a lógica de encarceramento desde a infância até hoje tão característica do nosso país. No texto Crianças Carentes e Políticas Públicas, no qual Edson Passetti estabelece um percurso das políticas públicas voltadas para a infância brasileira ao longo do século XX, o autor demonstra que nos momentos em que o Estado brasileiro assume a iniciativa por essas políticas, isso se dá principalmente para impedir o avanço das ações de grupos com posicionamentos mais efetivos e progressistas em relação às conquistas de direitos. Um exemplo claro disso se deu no início do século XX, quando o Estado chama para si a tarefa da instrução pública, da orientação complementar e, se necessário, de educar substituindo o fracasso familiar por instituições de reclusão e detenção. Medidas que se implementaram em detrimento do avanço das escolas de inspiração anarquista, surgidas principalmente nos meios operários paulistas. Em várias sociedades ao longo do tempo, observa-se que um dos pontos principais que distingue a infância da idade adulta é a existência de práticas educativas específicas, formais ou não, que prepare o indivíduo para a vida adulta. No Brasil, a primeira menção à educação como política pública voltada para a infância, que deveria ser um direito de todos, apareceu na Constituição de 1934. Ao longo das décadas do século XX, cada nova legislação sobre educação ia ganhando novos elementos e, paralelamente, as legislações que regulamentavam os serviços de assistência a menores mantinham a lógica da estigmatização entre pobreza, abandono, criminalidade, necessidade de políticas de internação. Essa estigmatização só se findou na legislação com a Constituição de 1988 e, mais tarde, com a consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Apesar dessa mudança oficial, segundo Passetti, não resta dúvidas que o Estatuto da Criança e do Adolescente é a mais avançada legislação para a criança e o adolescente que se criou no Brasil, e que ela ainda pode ser melhorada, minimizando ou até suprimindo as penalizações. Mas também é inquestionável que a mentalidade jurídica no Brasil permanece penalizadora e cada vez mais contrárias ao ECA. Nosso cotidiano nos mostra que o histórico de políticas insuficientes para as infâncias no Brasil, além de refletir as desigualdades sociais e raciais históricas do nosso país, acabam por contribuir para a manutenção das mesmas. No país, onde as crianças da periferia, em sua maioria negras, que antes eram vistas como fadadas à criminalidade, hoje as vemos através de revoltantes números que as mostram como as maiores vítimas de violências do próprio Estado, dentro e fora de suas casas. Enquanto as várias crianças, como as Ágatas e João Pedros, para ficarmos em exemplos de vítimas recentes desse sistema todo, efetivamente não tiverem os mesmos direitos e garantias oferecidas às crianças das elites, dificilmente vislumbraremos uma história diferente para o conjunto das infâncias no país. Esse unguento conta com o apoio da editora Contexto, uma editora com um vasto catálogo em conteúdos de história, entre eles os livros que inspiraram e foram lidos para este episódio, que são A Infância, de Peter Stearns, e História das Crianças no Brasil, organizado por Mari Del Priore. Esses dois livros podem ser comprados pelo link que ficará disponível neste episódio. E se você gostou,
compartilhe nas suas redes e nos ajude a divulgar cada vez mais este conteúdo. Aproveite e siga as nossas redes. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Até o próximo episódio.